Olá, tudo bem? Nosso boa noite. Sejam bem-vindos à edição desta terça-feira de nosso TJ Regional, aqui pela TV Floresta, canal 12.1 HD SBT. Só lembrando que o nosso TJ está começando um pouquinho mais cedo, 6h15, com essa mudança aí no horário da programação do SBT, tá bom? Agradecemos, é claro, a sua audiência aqui na TV Floresta, canal 12. Agradecemos também a você que nos acompanha pelas redes sociais, especialmente aí o YouTube, tá bom? Vamos aos destaques de hoje de nosso TJ Regional. 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva realiza a solenidade de incorporação de novos recrutas. A audiência pública discute implantação do serviço de família acolhedora. Polícia prende suspeito de envolvimento em homicídio na Jaqueira. Estas e outras notícias você acompanha agora aqui no nosso TJ Regional, que já está no ar. Situação das pontes da Sapolândia no Getati deixa preocupação aos moradores. A situação das pontes da comunidade Sapolândia, no bairro Getati, estão preocupando os moradores. A estrutura apresenta sinais de desgaste e, segundo quem vive na localidade, o problema já se arrasta há bastante tempo. De acordo com os moradores, já são mais de 2 anos sem manutenção e isso tem causado transtornos e medo. A situação aqui está precária, né? Faz mais de 2 anos nós vivemos nessa situação, remendando essas pontes. Chegou num ponto agora que a gente não consegue mais remendar elas, né? Por falta de condições. A gente pede ao poder público daqui, municipal de Tucuruí, que dê uma olhada para nós, né? Venha fazer aqui umas pontes melhores, para que as crianças, nós adultos, idosos, tem gente cadeirante, tem gente aqui que é especial também, anda meio ruim das pernas. E nós estamos nessa situação. E a gente pede, por favor, né, que chegue esse benefício para nós o mais rápido possível, porque nós já estamos nas últimas. A situação afeta principalmente crianças que passam diariamente para ir à escola, idosos com dificuldades de locomoção e pessoas com deficiência. Segundo o morador, a madeira branca usada na construção estraga mais rápido, e foi exatamente isso que aconteceu. Há 2 anos e pouco atrás fizeram essa ponte aqui. Ficou bonita, sim, mas só que a madeira foram brancas. Então, para pegar chuva e sol direto, ela apodreceram, né? E de lá para cá, nós vem remendando aí, fazendo como pode. E chegou nesse ponto hoje, que nós não temos condição de fazer mais nada. A gente pede que a autoridade aí, o prefeito, a prefeitura de Tucuruí, mande ajeitar para nós aqui. Aí, no caso, vocês já chegaram a procurar a Secretaria de Obras para verificar sobre essa situação ou ainda não? A gente já foi. Eu já fui umas 3 vezes lá na Secretaria de Obras, que fica lá na prefeitura, né? Aí me falaram que tem um projeto para cá, mas até agora nada. Ele também destaca que a situação tende a piorar durante o período chuvoso. Fica mais difícil agora, na situação que está agora, com o inverno vai pesar, né? Mais chuva. Aí a situação que a ponte se encontra vai chegar a um ponto que, caso não ajeitarem logo, que ninguém vai poder sair das suas casas. Criança não vai poder ir para a escola, idosos não vai poder sair, entendeu? O mais novo ainda consegue ainda descer na ponte quebrada, subir, mas e os outros? A gente pede ajuda para esse povo aí, nós ajudar. Moradores pedem que seja realizada urgente uma vistoria e a manutenção das pontes, para garantir segurança e evitar acidentes na comunidade Sapolândia. A audiência pública discute implantação do serviço de família acolhedora em Tucuruí. Aconteceu na segunda-feira, 2 de março, no auditório da Usina da Paz Tucuruí, uma audiência pública para discutir a implantação do serviço de família acolhedora no município. A iniciativa é da Vara da Infância e da Juventude da comarca do município e tem como objetivo fortalecer a política pública de proteção às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Nós temos um grupo intersetorial, né? Então a Vara da Infância e Juventude criou esse grupo para começar a iniciar esse debate a respeito dessa implementação desse serviço aqui em Tucuruí.
Tucuruí. E agora a audiência pública é esse momento de trazer a sociedade para participar, né? Convidamos várias instituições, exemplo da UFPA, da IFPA, Universidade, Secretaria de Educação, e pedimos também que divulgassem amplamente, né, para que toda a sociedade pudesse contribuir e participar. É um momento, então, de consulta, participação, para que a gente possa ouvir as demandas, as dúvidas e cada vez divulgar mais o serviço para que ele seja efetivo aqui no nosso município. A gente só vai conseguir que esse projeto dê certo se nós tivermos famílias cadastradas. E esse é o ponto que eu queria explicar, né? O que são as famílias acolhedoras. Então, são todos aqueles que têm interesse em receber crianças em situação de vulnerabilidade, que possam cuidar ali no seio familiar dessas crianças, enquanto a justiça está procurando um caminho ou para reintegrá-la à sua família biológica, ou então para colocá-la numa família substituta. Essas famílias acolhedoras, elas não vão adotar essas crianças, elas só vão cuidá-las enquanto a justiça procura ou a mesma família, um parente que possa recebê-las, ou uma família substituta, que é a família adotiva. Então, nós estamos aqui tentando divulgar esse serviço, esclarecer e vamos continuar trabalhando ainda para que a implementação seja efetiva. Durante a audiência foram apresentados os fundamentos legais, o funcionamento do serviço e os benefícios do acolhimento familiar, considerado mais humanizado e adequado ao desenvolvimento infantil quando comparado ao acolhimento institucional. A audiência pública foi um sucesso, a sociedade compareceu, a mesa foi composta, mas o que eu vejo como sendo muito importante é que é algo que já está saindo da teoria para a prática. Então a lei está em vias de ser discutida, penso que será aprovada pela Câmara dos Vereadores aqui de Tucuruí, e vai colocar em prática esse direito tão importante dessas crianças, desses adolescentes, que são a população tão vulnerável. Então, eles precisam minorar os impactos negativos dos seus direitos sendo violados, eventualmente, dentro da sua casa, da sua família, e às vezes precisam ser colocados em abrigos. Então, esse projeto vem minorar essa situação, possibilitando que sejam colocados numa família acolhedora, de maneira temporária, família essa que irá receber todo o suporte do poder público, suporte técnico e financeiro, para dar a essa criança a dignidade, esse adolescente, essa criança, a dignidade que merece. O juiz de direito Tiago Escócio destacou que a implantação do serviço de família acolhedora representa um avanço significativo na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. A instituição do programa da família acolhedora, né, que é desburocratizando e tirando a prevalência do abrigo, né, para as crianças e adolescentes em situação de risco. Aqui em Tucuruí, o abrigo ele funciona muito bem, só que a gente entende que para a criança e para o adolescente que está em situação de vulnerabilidade, é muito melhor, é menos gravoso ele ser cuidado por uma família, ter relações diuturnas e poder ir numa padaria, numa igreja, no shopping, né? Isso minora as consequências drásticas que já aconteceram na vida dele. Muitas vezes tem vítimas de crimes inclusive sexuais, dentro da própria família, em que essa criança ou adolescente é institucionalizado. E no abrigo é difícil reconstruir esse tipo de laço, né? Que foi quebrado na vida desse adolescente, dessa criança. Doutor, é importante também demais órgãos estarem abraçando essa causa. Sim, com certeza, né? Por isso, a audiência pública, na verdade, é uma etapa que mostra que o projeto é intersetorial, né? Toda a sociedade, a proteção dos direitos da criança e do adolescente, ela cabe não só às instituições públicas, né? Mas também à sociedade como um todo e entidades privadas. Então, nesse sentido, a gente está aberto ao diálogo, né, com toda a instituição, e eu agradeço também a oportunidade da imprensa de a gente fazer essa divulgação. Bom, pessoal, hoje, terça-feira, recebendo aqui a Rayane Barroso para trazer para a gente, é claro, as novidades para essa quarta-feira lá no Super Carajás. Boa noite, Rayane, seja bem-vinda. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, né? Terça-feira, amanhã, quarta-feira, e o supermercado preparou ali uma mega oferta da promoção para os nossos clientes. Então, ali a nossa loja está abastecida de ofertas da promoção Carrinho Cheio para vocês. Então, são todos os setores da nossa loja com ofertas. Então, não fique de fora, venha nos fazer uma visita, conferir, ali com aquele supermercado climatizado, com aquele estacionamento que só o supermercado Carajás tem e com aquela facilidade também, que nós aceitamos todos os cartões bandeirados, em especial o nosso cartão, né, Super Carajás Tricard. Ali vocês, clientes que ainda não adquiriram o nosso cartão, é muito fácil, é só você ir na loja com RG, CPF, comprovante de residência atualizado, telefone em mão, em 5 minutinhos você já fez seu
cartão e após a aprovação você já sai comprando, aproveitando as ofertas e tem até 40 dias para começar a pagar. E além dessa facilidade, né, do cartão, nós temos aí o nosso delivery, né, que ele está disponível para vocês, clientes. Nós sabemos que decorrer do dia a dia, da semana, não tem aquele tempinho de ir até a nossa loja. Você pode estar fazendo as suas compras pelo número. O número é 94 988 07 84 79. Já deixa aí anotadinho, já deixa aí salvo na agenda do seu celular. Peça ali o seu café da manhã, o seu lanchinho da tarde, ou até mesmo as suas encomendas ali, um bolo, um salgado para o lanchinho da tarde. E também temos o nosso horário do pão quentinho, ali para vocês, clientes, ficarem por dentro do nosso horário do pão quentinho. É às 7h15, às 8h30, às 14 horas e às 17 horas. Então já deixa aí anotadinho. Quiser pedir nesse horário ali o seu pão pelo delivery, você pode estar pedindo também. E aproveitar, né, vocês que irão ali nos fazer uma visita, dá uma passadinha na nossa lanchonete e confere ali as nossas guloseimas ali, né? Sim. Bolo salgado. Muitas guloseimas lá na lanchonete. E tem muitas. Lanchonete perfeita. Um espaço maravilhoso, que é bem confortável. Internet. Olha, você quer fazer uma reunião lá? É só você logar lá. Tá lá a internet livre para você. É claro, acessar a internet, fazer a sua reunião, fazer o seu trabalho escolar, enquanto você saboreia um lanche gostoso como esse. E você só trouxe folheado hoje, um em forma de coração e um croissant. Isso. Não é não? Os dois são, na verdade, croissants, né? Isso. São croissants, um e outro com outro recheio, né? E um é de presunto e queijo e outro é de frango. Olha só, Aquela um de massa presunto bem gostosa. e queijo, outro de frango. Um croissant para você que é massa folhada, porque você sabe, eu gosto demais de massa folhada. Gosto muito, né? Aquele pastel que o pastor trouxe ontem, o pastor trouxe um pastel, ó, maravilhoso, também folheado. Mas lá você tem folheado ainda o croissant, que o croissant, vocês sabem, veio lá da França, né? E mais, ele, é claro, em duas versões diferentes aqui. Um com recheio de frango e outro de presunto e queijo. Já lançou isso aqui? Ainda não? Experimenta. Vai lá, né? É claro, acompanhado de sucos naturais. Nós temos dois sucos aqui. Eu tenho um suco que eu gosto muito. De cupu. E o outro de goiaba. Exatamente. Gosta de suco de goiaba? Gosta de suco de cupu? Pois é, aproveita lá no Super Carajás, fazer aquele lanche, internet livre para você e muito mais. E é claro, você vai poder também contar com uma super promoção para esta quarta-feira. Vamos conferir. Vocês irão encontrar lá o frango friato por R$ 11,99 o quilo. Também a cartela de ovos branco Iana, 20 unidades por apenas R$ 12,99. Também o colchão mole bovino por R$ 38,99. O alho a granel, né, R$ 16,99 o quilo. Também a banana prata por R$ 4,99 o quilo. E o mamão papaya por R$ 4,99 o quilo. Leite integral Italac por R$ 4,99 o litro. Esses e outros produtos vocês irão encontrar lá na nossa loja nessa quarta-feira. Muito bem, é claro, com um descontaço todo especial para você que é cliente e você que quer ser cliente lá do Super Carajás. Sabe que tem um estacionamento entrando ali pela 7 de setembro, na primeira rua ali você entra, vai no estacionamento lá do Super Carajás, lá com muita proteção, tem a área coberta, tem a área de fora. Estão ampliando, inclusive, e logo, logo teremos aí uma grande novidade numa ampliação também do estacionamento, que é muito importante, não é isso? É isso mesmo. Muito bem, porque o Super Carajás faz parte da nossa vida. É isso, eu preciso ir para o intervalo, mas eu volto já com mais TJ Regional. Toda mulher conquista do seu jeito. Tem conquista que é sonho, tem conquista que é necessidade e tem conquista que muda o dia a dia. E nessa Semana das Mulheres, o Comercial Oliveira celebra mulheres reais e suas conquistas reais. Tem conquista real com oferta especial. Cama, mesa e banho com 40% de desconto. Utilidades domésticas com 30% de desconto para as mulheres. Semana das Mulheres no Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Conheça a Clínica Neuroestímulo, referência em saúde e desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos. Especializada em TDAH, dislexia, autismo, dificuldades de aprendizagem, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e muito mais. Atendimento com equipe multidisciplinar com experiência, neuropsicologia, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicomotricista, nutrição, terapia ocupacional e neuropediatria. Clínica Neuroestímulo, BR 422, número 1016, Santa Mônica.
Na Semana da Mulher Feirão Magazine, as ofertas ficam cheias de charme e sempre muito mais especiais. Produtos para sua casa, para o seu dia a dia e para você ficar ainda mais bonita. Penteadeira com espelho LED 6 gavetas em parcelas de R$ 69,90. Aparador buffet em parcelas de R$ 59,90. Sapateira a partir de R$ 299. Pranchas, secadoras e escovas modeladoras a partir de R$ 99,90. Porque na Semana da Mulher Feirão Magazine, o mais importante é presentear você. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Agora em um espaço ainda maior, mais conforto e mais opções para você comprar à vontade. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness, peças íntimas, tudo para o seu bebê e ainda várias opções de calçados para toda a família. Além das mais diversas linhas de variedades para o lar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20, Rua Lauro Sodré, 726, ao lado da Rádio Floresta. Você está sabendo da novidade que está rolando aqui no Super Vende Bem? Você já pode fazer o seu cartão próprio da loja. Com ele, você concorre a promoções especiais que só os portadores do cartão têm. Até 40 dias para pagar, podendo parcelar em até 3 vezes. Tá esperando o quê? Venha garantir a economia do mês. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Rua Santo Antônio, número 512, em frente à Feira Municipal. Na Comercial Goiânia você encontra tudo o que precisa para realizar sua obra ou reforma com qualidade e eficiência. Oferecemos ampla variedade de materiais de construção, desde o básico até os produtos mais especializados. Pisos, revestimentos, tintas, materiais hidráulicos, lustres, louças, ferramentas e muito mais. Seja para uma pequena reforma ou grande construção, conte com a Comercial Goiânia, o atendimento que conquista. Na Semana da Mulher da Loja Centro você encontra o presente perfeito para a mulher da sua vida. Penteadeira Camarim com espelho LED a partir de R$ 63,90 ou em 10 vezes nos cartões. Bicicleta de alumínio aro 29 por R$ 109,90 em até 10 vezes nos cartões. Escova secadora Mondial por R$ 149,90 à vista. Além de secadores e pranchas na seção de beleza. Na seção de eletrônicos tem celulares de várias marcas e modelos com preços especiais. Semana da Mulher na Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, Avenida Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Comercial Goiânia, o atendimento que conquista. Centro-Céu, o shopping do eletrônico. Feirão Magazine, aqui o mais importante é você. Clínica Neuroestímulo, BR-422, número 1016, bairro Santa Mônica. Falta de ônibus e atrasos prejudicam estudantes que motivam uma audiência pública no IFPA. A audiência pública para discutir a situação do transporte público em Tucuruí foi realizada no auditório do IFPA, reunindo a comunidade acadêmica e autoridades para debater soluções urgentes para esse problema. O encontro contou com a presença de autoridades municipais, representantes do Ministério Público, alunos e equipe administrativa do IFPA Campus Tucuruí. Durante a audiência, o promotor de justiça, Francisco Charles, destacou as providências que o Ministério Público deverá adotar, incluindo a intimação da empresa responsável pelo transporte coletivo para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas. Recentemente houve uma mudança, com relação à empresa que presta o serviço de transporte público em Tucuruí. E a gente está aqui a convite da direção do IF, aliás, a convite dos alunos que procuraram a direção, relatando a dificuldade que vem tendo com a nova empresa, não só com relação à quantidade dos veículos, ou seja, que estaria hoje sendo insuficiente para atender a todos, mas o horário também. Tem muito aluno chegando atrasado e a gente sabe que isso vai lá na frente descambar num efeito negativo com relação ao aprendizado. E o Ministério Público aqui sendo representado pelo senhor para tentar também, intermediar e tentar buscar uma solução para esse caso. Exato. A gente está aqui hoje na condição de convidado, mas já se colocando à disposição para intimar a empresa a comparecer no Ministério Público, porque, a princípio, pelo menos o que me disseram agora há pouco, é que a empresa não teria vindo,
Então, lá no Ministério Público não vai se tratar de um convite, é uma intimação, a empresa vai ter que se fazer presente. E aí, aquilo que for deliberado hoje aqui, eu peço que a ata seja encaminhada ao MP para que lá a gente possa adotar as providências para uma solução o mais breve possível. Os estudantes relataram as dificuldades frequentes, como atrasos constantes e a falta de ônibus em determinados horários, situação que tem prejudicado o acesso às aulas e comprometido o rendimento escolar. A aluna do curso de Meio Ambiente, Aliana Holanda, relatou os desafios diários para conseguir chegar à escola. Sim, é muito complicado porque a maioria dos estudantes dependem da aviação, do transporte público e muitas vezes, além de não ter horários definidos, porque passa quando pode, ou às vezes os ônibus quebram, então a gente fica nessa situação recuada mesmo, porque a gente não tem como vir estudar. A gente depende completamente do transporte público. Os ônibus, muitas vezes, eles quebram no meio do caminho, ou então o ar-condicionado não funciona, as janelas elas não abrem. Então é toda uma situação, até que a gente chega aqui, uma situação que está realmente se tornando precária. Então a gente entende que a gente precisa falar, porque precisa ser solucionado. A gente merece respeito enquanto a situação do transporte público em Tucuruí. O diretor do IFPA Campus Tucuruí, Midson Cardoso, reforçou as dificuldades enfrentadas pela instituição e pelos alunos, destacando a necessidade de medidas concretas para garantir o direito ao transporte e à educação. Todas as dificuldades, nós entendemos que elas são superadas a partir do diálogo. E a gente tem tido, além dos problemas de reclamação, de ônibus lotado, de falta de acessibilidade, da irregularidade no horário, principalmente dos últimos ônibus, que acaba deixando os alunos aqui à mercê durante a noite, a gente tem tido um outro problema, que é a falta de comunicação com a empresa, porque quando nós encaminhamos um documento, eles se recusam a receber. Então, como é que vai haver um diálogo para encontrar melhorias dessa forma? Então, nós chamamos os órgãos competentes, aqui a Procuradoria do Município, a CETETUC, o Ministério Público do Estado, a própria empresa foi convidada, até o momento presente ainda não se encontra nenhum representante. A gente espera que venha, e a nossa comunidade, que todos os dias bate na porta do meu gabinete, pedindo soluções para que a gente encaminhe soluções. Nós não temos soluções para encaminhar, a não ser buscar o diálogo com a empresa, porque essa responsabilidade é de quem mantém a concessão pelo sistema de transporte coletivo de Tucuruí, no caso hoje, Aviação Express. E aí, no caso, quem vem sofrendo com isso são os alunos e as pessoas que utilizam o transporte público, né? Os alunos, as pessoas que utilizam o transporte público e o campus Tucuruí. Porque, para quem não sabe, os recursos orçamentários do nosso campus, eles são decorrentes da quantidade de alunos que a gente forma, não é da quantidade de alunos que a gente coloca para dentro no processo seletivo. Então, toda vez que tem uma dificuldade com o transporte, qual é a primeira reação do aluno? É desistir, é procurar uma outra, principalmente alunos de curso superior, eles buscam encontrar uma outra alternativa que seja mais viável. Da mesma forma, os alunos da educação básica, dos cursos técnicos, os pais e responsáveis também se cansam dessa situação e muitos acabam pedindo transferência e a gente perde aluno. Consequentemente, no ano que vem, em consequência disso, a gente tem um orçamento menor do que o ano anterior, que dificulta a permanência, inclusive, da instituição no município. A presença marcante dos estudantes chamou a atenção. O auditório ficou completamente lotado, demonstrando a mobilização e a preocupação da comunidade acadêmica com essa triste situação. Já a estudante de edificações, Manuela Gleiva, destacou que enfrenta um desafio diário, não apenas para chegar ao IFPA, mas também para retornar para sua casa, convivendo com incertezas quanto aos horários e à disponibilidade de ônibus. Os ônibus, eles demoram muitas vezes a passar e não é toda hora que tem ônibus para cá, então é difícil de conseguir chegar aqui no campus. E de vez em quando eles não passam nos seus horários e muitas vezes não vêm, a gente fica horas nas paradas esperando o ônibus e nada do ônibus vir. E quando a gente tenta reclamar, falam que tem e não tem ônibus para cá. Então, assim, é muito difícil. E tem ônibus que não passam em algumas paradas, então fica mais difícil ainda. E quando passa, vem muito lotado. Tem essa questão do ônibus virem muito cheios e não pararem nas paradas. E quando eles vão extremamente lotados, às vezes eles quebram. Então, assim, já tem ônibus difícil de vir para cá. E quebram, então fica realmente muito difícil. Apesar de ser convidada, a empresa responsável pelo transporte público em Tucuruí não compareceu à audiência.
Okajima Distribuidora, especialista em distribuir qualidade e trabalha com uma infinidade em produtos de marcas como Íntimos, Ruggles, Xuxinha, Sempre Livre, Elsev, Minuano, Albany, Francis, Monange, Panasonic e outros. Nosso trabalho é levar até você soluções que facilitem o seu dia a dia. São produtos de higiene e cuidados pessoais, bazar, bebidas, alimentos e muito mais. Nas suas próximas compras em um Supernorte perto de você, procure nossos produtos. Okajima Distribuidora, jeito oriental de fazer distribuição. Polícia prende suspeito de envolvimento em homicídio na rua Santo Antônio, no bairro da Jaqueira. As prisões são resultados de denúncias feitas através do 190 aqui para a Polícia Militar de Tucuruí. As guarnições foram deslocadas para a região e, ao chegar lá, se depararam com os criminosos. Eles ainda tentaram fugir, mas acabaram caindo e foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Com eles, a polícia localizou um material entorpecente que também segue à disposição da Justiça. Segundo relatos do capitão Marcos Oliveira, um deles é suspeito de um homicídio que ocorreu no último dia 28 de janeiro, na rua Santo Antônio, por volta do meio-dia. A Polícia Militar teve informações, né, de que elementos na área da Sapolândia estariam traficando, intimidando os moradores. Também tinha informações de que um desses elementos estaria envolvido, né, num homicídio ocorrido aqui na cidade. Então, as guarnições do sargento André Costa, do sargento Rogério, do sargento Queiroz, à frente aí da primeira, segunda companhia em relação ao recobrimento e o rondante também do dia, fizeram o cerco no local, conseguiram visualizar os elementos quando avistaram a força policial pela área das palafitas, né, tentaram se evadir, acabaram, quebrou uma das pontes lá com eles e eles caíram, conseguindo então a Polícia Militar capturar esses elementos. O Ezequiel Nunes de Lima estava, inclusive, com uma bolsa, né? E essa bolsa que caiu junto com o mesmo foi capturada, foi apreendida pela Polícia Militar e foi constatado lá dentro materiais entorpecentes, que eles estavam justamente ali na prática do tráfico, né? Então, todos os três foram capturados, né, e conduzidos para a seccional de Polícia Civil, onde foram apresentados pelo crime de tráfico e os demais aí que for levantado. Capitão, o combate ao tráfico de drogas tem sido assim, muito constante aqui no nosso município, né? Essa semana já a segunda apreensão, isso mostra exatamente o combate e a participação popular também. Exatamente, as informações que nós recebemos, né, da nossa comunidade, veja bem, em relação a esses elementos aí que estavam, inclusive, intimidando, né, a comunidade. Então, a sociedade de bem, as nossas comunidades, né, em todos os nossos bairros, com toda certeza querem trabalhar, viver pacificamente, na paz sossegada, e esses elementos aí vêm tentar perturbar a paz. E a Polícia Militar, ela está justamente, constitucionalmente, né, prevista para manter a paz, a ordem. Então, o comando do 13º Batalhão, o tenente-coronel Maciel, com toda a tropa, né, de Tucuruí, se esforça no combate, principalmente do tráfico de drogas, que é um crime que ele fomenta vários outros crimes. Então, tendo o tráfico, tem também o furto, né, tem estupro, tem roubo, homicídio. Então, quando a gente combate o tráfico, precisamente, a gente combate também esses crimes atrelados a eles. E falando em homicídio, a suspeita é de que um dos presos, né, no dia de ontem, tem envolvimento com o homicídio que ocorreu lá na rua Santo Antônio. Segundo informações aí, um deles estaria envolvido, a Polícia Civil vai trabalhar, verificar essa situação em relação às investigações que já estão em curso, né? E se comprovado, com toda certeza aí ele vai ser apresentado à Justiça também para responder por esse crime, além do tráfico já apresentado. 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva realiza a solenidade de incorporação dos novos recrutas. O 23 Esquadrão de Cavalaria de Selva realizou a solenidade de incorporação do efetivo variável do ano de 2026. Mais de 40 jovens passaram a integrar oficialmente as fileiras do Exército Brasileiro, em uma cerimônia marcada por disciplina, simbolismo e emoção. A solenidade contou com a presença de familiares e autoridades civis e militares, que acompanharam o momento que marca o início de uma nova etapa na vida dos recrutas. Para mim é um momento de satisfação, me sinto muito privilegiada, até porque um dos meus irmãos é um dos irmãos que sempre nos deu orgulho na família. O nome dele é o Davi, certo? E desde já eu deixo para ele que não foi nós que incentivamos, ele desde menino, desde criancinha, sempre falou, eu quero servir, ninguém entendeu de onde saiu.
Então, se Deus colocou esse sentimento no coração dele, Deus está com ele e eu creio que ele vai sair melhor do que ele já é. Para os pais e mães, o sentimento era de orgulho. A incorporação representa não apenas um cumprimento de um dever cívico, mas também a oportunidade de crescimento pessoal. Para mim, especialmente, é muito importante. Era um sonho que eu tive, que eu não pude realizar, devido à minha região, eu não sou daqui, sou do Nordeste, Pernambuco. Mas, assim, reacende a chama de meu filho. Ele tinha um tio que ele era do Exército, da Brigada dos Paraquedistas. Só que ele veio saber, hoje, quando eu vim deixá-lo aqui no Exército para iniciar essa carreira, que ele tinha esse parente que ele era do Exército. Aí, assim, fico muito feliz por ele optar por a carreira militar. E, assim, é só gratidão. E agora está nas mãos dele e que Deus continue abençoando a vida dele, que Jesus permaneça sempre firme na presença e na vida dele, em todo lugar que ele pisar, em solo nacional ou então em solo estrangeiro, que continue sempre firme nos caminhos do Senhor. Durante a cerimônia, autoridades destacaram a importância do serviço militar na formação da juventude, ressaltando o papel do Exército na construção da cidadania e na preparação dos jovens para os desafios futuros. É muito importante, né, essa incorporação, né, como o próprio comandante, o subcomandante daqui informou, que vai servir futuramente, né, pessoas dignas, pessoas competentes, pessoas que não vai dar trabalho às nossas polícias, né? Então isso é muito importante, o comportamento deles, tenho certeza que daqui a um ano ou até mais vamos ser outro comportamento para ajudar principalmente os familiares, né? E a sociedade também, que quem sabe futuramente, né, pode fazer o concurso da Polícia Militar, passar também, entrar no curso e mais um policial com ótimo comportamento, porque sabem que veio daqui, né, daqui do Exército. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, não só assim os familiares, mas também a toda a sociedade. Ela vai ser muito importante para todos nós. O capitão Henrique, subcomandante do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva, enfatizou que o período de instrução será fundamental para o desenvolvimento físico, técnico e moral dos novos soldados. Hoje é um momento extremamente importante para o Exército e para a nação também, para o Brasil como um todo, porque em todos os rincões do Brasil estão sendo incorporados jovens que vão servir o serviço militar obrigatório inicial e que vão aprender valores, que vão adquirir características que vão atuar em prol do seu civismo, do seu patriotismo, do seu senso de dever. Então, o que o Exército busca, principalmente, junto com a sociedade, com a família dos soldados, desenvolver um soldado que futuramente vai ser devolvido para o meio civil e que busque o seu desempenho civil adequadamente na sociedade. Bom, pessoal, recebendo aqui no estúdio a Grazi Costa, trazendo, é claro, amanhã é quarta-feira. Quarta-feira, você sabe, Vende Bem tem novidade para você. Conte-nos. Boa noite, Oswaldo. Boa noite você que está ligado acompanhando o TJ Regional. Isso mesmo, terça e quarta-feira é o dia oficial que a gente tira o dia para poder vir convidar você aqui para ir lá na nossa loja, participar dos programas e dizer que ofertas e novidades tem todos os dias lá no Super Vende Bem. E você é o nosso convidado especial desse mês, inclusive mês de ofertas especial para as mulheres. Lá no Super Vende Bem você consegue fazer as suas compras e consegue também fazer compras para presentear a mulher que você ama. Então, muitas novidades ali no nosso setor de perfumaria, como hidratante, body splash de várias marcas e o principal, com preço acessível. Então, você pega, já monta uma cesta, pega essa dica, viu, Oswaldo? Olha só essa dica. Boa! Já pega uma cesta ali e já monta os produtos do jeito que você gosta para a mulher que merece ser presenteada na sua vida e pronto, já aproveita também para deixar a despensa abastecida, coloca tudo no carrinho e pronto, dá para parcelar em até 3 vezes nos cartões de crédito, tanto no Credit Shop quanto o cartão
próprio da loja e os demais que são os bandeirados. O cartão próprio da loja é muito simples também para fazer, apenas levar a identidade, o CPF e o comprovante de residência. Se for aprovado, Oswaldo, ele já pode comprar na hora e tem 40 dias para pagar todos os meses. O cliente consegue acompanhar a fatura pelo aplicativo, que é muito importante para ele não ficar perdido ali. O parcelamento é sem juros e não precisa de comprovação de renda, que esse para mim aí é o elite, não precisa ter aquela burocracia que é o principal, Oswaldo, e não tem anuidade, então pronto, você compra lá no Super Vende Bem com toda a facilidade. Comprou, não deu para levar, a gente também entrega na sua residência, aqui na cidade, na vila e no quilômetro 11 também, porque facilidade é no Super Vende Bem. Tem opções também de bolo lá no Super Vende Bem, que a gente gosta muito, feito pelo Nilson. E arrisco dizer também que é o pão francês, que é o melhor da cidade. Lá no nosso açougue também, muitas novidades chegando todos os dias. Então já pega essa dica para presentear ali desde a perfumaria e abastecer a despensa até lá no açougue. Mas além de tudo isso, tem muitas promoções que você aí de casa vai acompanhar e após eu finalizar, você já está sendo convidado aí lá na nossa loja garantir as ofertas do dia. Bora acompanhar? Vamos lá então. Oferta do dia lá no Super Vende Bem. Açúcar cristal Ecoçúcar de 2 quilos por R$ 5,99. Batata palha Cares de 800 gramas apenas R$ 9,99. Uau, esse aqui. Café Cecim, almofada de 250 gramas, R$ 9,99. Composto lácteo ótimo, sachê de 1 kg, R$ 21,99. Maionese Cioli balde de 3 kg, R$ 17,99. E creme de leite Italac de 200 gramas, apenas R$ 2,99. Olha que maravilha. Olha só coisa boa. É claro que isso é a ponta do iceberg. Tem muito mais ainda, porque tem promoção todo dia, mas essa quarta-feira é especial. Verdade. Inclusive, aproveitando também para desejar um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres maravilhosas, especial aquelas que trabalham no Super Vende Bem, especial aquelas que compram também no Super Vende Bem. Então, aproveite muito a sua data para você ser bastante amada. Então, eu falo aqui em nome do Super Vende Bem, em nome do seu Adão também, porque o Super Vende Bem é o quê? A opção certa da dona de casa. É isso aí, olha, eu preciso ir para o intervalo, mas eu volto já com muito mais TJ Regional. Toda mulher conquista do seu jeito. Tem conquista que é sonho, tem conquista que é necessidade e tem conquista que muda o dia a dia. E nessa Semana das Mulheres, o Comercial Oliveira celebra mulheres reais e suas conquistas reais. Tem conquista real com oferta especial. Cama, mesa e banho com 40% de desconto. Utilidades domésticas com 30% de desconto para as mulheres. Semana das Mulheres no Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Conheça a Clínica Neuroestímulo, referência em saúde e desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos. Especializada em TDAH, dislexia, autismo, dificuldades de aprendizagem, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e muito mais. Atendimento com equipe multidisciplinar com experiência, neuropsicologia, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicomotricista, nutrição, terapia ocupacional e neuropediatria. Clínica Neuroestímulo, BR 422, número 1016, Santa Mônica. Na Semana da Mulher Feirão Magazine, as ofertas ficam cheias de charme e sempre muito mais especiais. Produtos para sua casa, para o seu dia a dia e para você ficar ainda mais bonita. Penteadeira com espelho LED 6 gavetas em parcelas de R$ 69,90. Aparador buffet em parcelas de R$ 59,90. Sapateira a partir de R$ 299. Pranchas, secadoras e escovas modeladoras a partir de R$ 99,90. Porque na Semana da Mulher Feirão Magazine, o mais importante é presentear você. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Agora em um espaço ainda maior, mais conforto e mais opções para você comprar à vontade. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness, peças íntimas, tudo para o seu bebê e ainda várias opções de calçados para toda a família. Além das mais diversas linhas de variedades para o lar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20, Rua Lauro Sodré, 726, ao lado da Rádio Floresta. Você está sabendo da novidade que está rolando aqui no Super Vende Bem? Você já pode fazer o seu cartão próprio da loja. Com ele, você concorre a promoções especiais que só os portadores do cartão têm. Até 40 dias para pagar, podendo parcelar em até 3 vezes. Tá esperando o quê? Venha garantir
garantir a economia do mês. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Rua Santo Antônio, número 512, em frente à Feira Municipal. Na Comercial Goiânia você encontra tudo o que precisa para realizar sua obra ou reforma com qualidade e eficiência. Oferecemos ampla variedade de materiais de construção, desde o básico até os produtos mais especializados. Pisos, revestimentos, tintas, materiais hidráulicos, lustres, louças, ferramentas e muito mais. Seja para uma pequena reforma ou grande construção, conte com a Comercial Goiânia, o atendimento que conquista. Na Semana da Mulher da Loja Centro você encontra o presente perfeito para a mulher da sua vida. Penteadeira Camarim com espelho e LED a partir de R$ 63,90 ou em 10 vezes nos cartões. Bicicleta de alumínio aro 29 por R$ 109,90 em até 10 vezes nos cartões. Escova secadora Mondial por R$ 149,90 à vista. Além de secadores e pranchas na seção de beleza. Na seção de eletrônicos tem celulares de várias marcas e modelos com preços especiais. Semana da Mulher na Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, Avenida Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Comercial Goiânia, o atendimento que conquista. Centro-Céu, o shopping do eletrônico. Feirão Magazine, aqui o mais importante é você. Clínica Neuroestímulo, BR 422, número 1016, bairro Santa Mônica. Bom, pessoal, recebendo aqui na Semana da Mulher, esse mês, na verdade, mês de março dedicado à mulher, mas especificamente nessa semana, que antecede o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, nós temos aqui a professora Soninha Santos e também a professora Vivian Rodrigues, da Secretaria da Mulher, que tem uma programação extensa durante todo esse mês de março, dedicado aí à mulher. Vamos lá então conversar com elas, o que é que está programado. Boa noite, professora Vivian, seja bem-vinda. Boa noite, Oswaldo, boa noite aí todos os telespectadores, né, que estão aí nos assistindo. Então, a Prefeitura Municipal de Tucuruí, através de suas secretarias, estarão aí com uma extensa programação nesse mês de março. Nós, em si, na Secretaria, nós já iniciamos com palestras nas escolas, mas oficialmente, dia 7, nós teremos aí um grande café no ginásio poliesportivo, organizado pela Secretaria de Assistência. Nós estaremos também com parceiros, né, a Usina da Paz, que a Soninha vai falar um pouquinho da programação também, e durante todo esse mês nós estaremos dentro das escolas, levando conhecimento para essas meninas e para esses meninos, apesar da Secretaria ser da Mulher, mas também nós temos que educar e informar esses meninos aí para o futuro, né, para uma vida a dois, para uma vida de convivência com outras mulheres. E teremos aí a grande corrida, que será a nossa segunda corrida das mulheres, dia 29 de março, lá na Orla, na Praça do Tucunaré. Muito bem, depois a gente vai detalhar cada momento desse. Professora Soninha, obrigado pela sua presença com a gente. Nós sabemos que a Usina da Paz foi uma grande aquisição para o município de Tucuruí. Muitas atividades, inclusive, são realizadas, direcionadas, inclusive, para o público feminino, o que é muito bom do ponto de vista da valorização da mulher. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Oswaldo. Realmente, a Usina da Paz é um dos maiores projetos, né, da América Latina, e nós somos muito felizardos de termos em nossa cidade uma Usina da Paz, né, porque a gente consegue hoje oferecer mais de 70 serviços, tanto nas áreas da cultura, do esporte, da educação, da assistência, né, a gastronomia, que é um dos fortes de lá, né, então é um grande projeto que veio para beneficiar toda a nossa população. Professora Vivian, vamos lá então a programação parte por parte. Dia 7 agora, vamos dizer que haveria uma abertura oficial, porque na verdade já celebra bem pertinho dessa data, que é o dia 8, que embora seja uma data significativa internacionalmente, fora decidida exatamente pela própria Secretaria em companhia das outras secretarias municipais, um olhar mais amplo acerca da valorização, não apenas de um dia, porque a gente vê que vocês estão aí em ação o ano inteiro.
365 dias do ano, para que realmente aquelas questões que são inerentes à mulher possam ter alguma resolução, né? Isso. Dia 7, a organização é de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. É um café com elas no ginásio poliesportivo e tem sorteio de brinde. Já é uma tradição esse evento logo no início de março. E o da Usina da Paz é um evento já voltado, vão ser vários serviços. Vai ter maquiagem, corte de cabelo, um aulão de ritmos com a professora Vivian, hidroginástica, atendimento jurídico, atendimento psicológico. Então, é uma maneira de valorizar essa mulher, tirar esse tempinho, vai ser à tarde, vai iniciar às 16 horas e vai até às 8, 9 da noite. Então, você, mulher, tira esse tempo para você. Então, nós organizamos a programação de tal maneira que se a mulher chegar lá às 4 horas, ela consegue participar de todas as atividades na Usina da Paz. Muito bem, vamos lá então tratar de uma outra coisa. Nós falamos a respeito deste evento que vai acontecer no próximo sábado, dia 7. Nós falamos da Usina da Paz, vamos detalhar um pouquinho mais daqui a pouquinho com a professora Soninha. Mas tem um detalhe que é importante, a senhora ainda há pouco falou, que é exatamente esse andar pelas escolas, fazendo palestra tanto para meninas quanto para meninos, cujo objetivo é exatamente trazê-los a uma realidade que se vive hoje, uma realidade de adultos que se vive hoje, que é a violência contra a mulher, né? Eu não diria só de adultos, mas que adultos provocam em relação, inclusive, a mulheres que são crianças e adolescentes, né? Então, vocês estão exatamente levando essa fala às escolas, né? Isso. Nós hoje estamos na secretaria, tem 2 professoras, né, à frente, eu de Educação Física, Soninha, historiadora, temos a doutora Patrícia, que é a nossa assessora jurídica, e temos hoje a Ana Silvia, que é assistente social. Então, a ideia, nós levamos 2 temáticas, importunação sexual e a questão da violência doméstica. Nós já fomos questionadas, em certo momento, por que esse tipo de palestra se nós somos crianças, se nós somos adolescentes? E aí eu sempre planto para eles o seguinte: vocês são filhos de mães, sobrinhos de tias, netos de avós e tem uma vizinha mulher. E hoje foi se perguntado, em briga de marido e mulher, se mete a colher? E teve uma menina que falou, se mete a tampa, a panela, o cabo. Então, assim, esse retorno deles está sendo muito interessante também. Então, não está sendo assim algo, eu vou só falar e eles vão ficar aqui parados ouvindo. Não. É importante que haja essa interação. E que a gente plante na cabeça desses meninos que essa menina que está iniciando aquela vida amorosa, ela não é objeto dele. E ela merece respeito. E que se ele fizer qualquer ato, igual a questão da importunação sexual, que é um toque indesejado, um selinho, uma fala, uma foto jogada num grupo de WhatsApp, que isso é a realidade deles, isso é crime e é cabível de penalidade, mesmo ele sendo um adolescente. É importante dizer que a questão da educação, por exemplo, como educar sem violência, que é uma questão importante dizer. Porque o que nós temos hoje, na verdade, é fruto daquilo que a própria sociedade construiu. Nem um rapaz, nem um menino hoje é o que é porque quer ser, mas é porque a própria sociedade construiu isso ao longo da história. E muitas vezes eles são culpabilizados, né, e exatamente passam a ter práticas como essa, exatamente pela falta de conhecimento. E só a educação vai poder resolver isso, né, professora Soninha? Com certeza. E é claro, nós somos produto, né, de uma sociedade patriarcal, machista, e não tem como, né? Então, eu e a Vivian, a gente conversando, eu até às vezes falo, né, que filhos que a gente está criando enquanto mulheres, porque nós somos mulheres e somos nós que educamos os nossos filhos, né? Então, de que forma que a gente está vendo esses rapazes, esses meninos? E esse trabalho nas escolas, ele é extremamente importante, porque com a participação deles, e a gente vê que independente, porque a gente tem na faixa etária do fundamental e temos do ensino médio. A semana passada, se eu não me engano, no Zolima, quando a gente esteve, tinha uma
adolescente, né? Uma pré-adolescente na realidade, que ela assim, ela sabia de tudo e ela respondia, né? Tudo que a gente perguntava, ela falava, não, isso é certo, isso não pode, né? Então assim, eles mesmos, porque hoje tá demais, né? Nós estamos numa situação assim que a mulher, eu acho que já passou todos os limites, né? Então a gente tá muito atual. Agora a gente teve aqui em Tomé-Açu, né? Uma situação também do companheiro que agrediu com 80 socos, né? Então é todo dia, a todo momento, e a gente precisa fazer alguma coisa. E não são só as mulheres, os homens também precisam entender que eles fazem parte disso e a gente precisa juntos mudar essa sociedade. Eu tinha verificado, você sabe que eu sou professor e estou todos os dias também em sala de aula. E que alguma realidade é muito importante, por exemplo, ainda tem mães, mulheres, que são machistas. Muitas. É um problema. Eu acho que eu estou tocando numa coisa meio delicada aqui, mas eu vou falar por que isso. É simples, pessoal que está em casa nos acompanhando, é só você encontrar numa casa onde tenha um casal de filhos, ou seja, um menino e uma menina, as atividades domésticas todas vão ser impostas para a menina fazer. E muitas vezes o menino está lá no celular, está jogando videogame, está fazendo... E não tem nenhuma atividade doméstica que esse menino faça, né? A não ser aquelas, faz ali uma capina, leva um lixo para fora, beleza. Mas lavar um prato não, porque isso aqui é serviço de menina, aquilo ali é serviço de menino. Ou seja, tem atividades domésticas que, na verdade, deveriam ser de todos, até para educar, para que o homem não chegue em casa e veja uma pia que precisa lavar a louça, né? Ele cobre da mulher que lavar aquela louça. Ele tem a obrigação também de lavar essa louça, não é isso? Inclusive porque... Olha, é meio delicado esse assunto, sim, mas eu estou tratando de uma coisa... Mas é sobre isso, a gente precisa conversar. Porque, na realidade, é um assunto difícil, né? Porque a gente está tocando numa ferida, né? E é a ferida de todos nós. Né? Então, é necessário que se converse a respeito disso. É necessário, né, que os meninos eles tenham esses afazeres de casa. Porque o que acontece? O casamento é uma vocação. Né? Aí a gente já vai mais lá para frente. Mas é uma vocação. Então, você precisa entender que você não vai ter uma empregada, você vai ter uma companheira. Né? Então, hoje a mulher, ela desempenha um papel, 2, 3, 4, 5 papéis. E ela precisa desse companheiro que ajude ela, porque às vezes ela está no seu trabalho e ele está em casa com os filhos. Então, ele vai fazer esse papel, vai ensinar o seu filho a tirar um prato da mesa e lavar, porque não é humilhante, é normal. Né? Hoje a nossa sociedade exige isso da gente, porque as mulheres, elas estão sobrecarregadas. E muitas mulheres, elas acabam sendo o sustento da casa. Né? Então a gente tem sim que observar e temos que ensinar os nossos filhos as coisas básicas de varrer uma casa, de saber que ele vai ter que ajudar a cuidar de um filho, porque não é assim, tem um filho, a mulher que tome conta. Não, as coisas são um pouquinho mais difíceis. Fazer parte aí de uma rede de apoio, né, dentro de casa. Cada um apoia o outro. Sobre a menina que a Soninha citou, foi bem interessante. Quando nós finalizamos a palestra, ela se aproximou e falou muito obrigada. Eu nunca tinha participado de uma conversa dessa. Foi a primeira vez. Eu gostei muito. É exatamente uma fala como essa que mostra exatamente a ausência, porque quando se tem apenas uma pessoa que trata desse assunto, diz assim, olha, obrigado porque eu não tive uma conversa como essa, então, conversas como essas que muitas vezes são evitadas pelos pais e que depois trazem consequências. É uma soma de tudo isso que nós temos um reflexo hoje, segundo o meu ver, sim, dessa violência que se trata com relação à questão da mulher. Hoje, se nós temos uma mulher que cumpre, às vezes, tarefa tripla. Ela é mãe, ela é profissional, né? E ela ainda vai cuidar especificamente da casa. Então, nós temos aí 3 tarefas super fortes que acaba caindo sobre ela e, de repente, isso não é bem compreendido numa relação. E aí, os problemas sempre vão ser gerados. Mas deixa só a gente encaminhar aqui para a gente exatamente falar acerca disso e que celebrar
esse mês de março é conscientização. E quando vocês convidaram mulheres para correr, também é uma grande conscientização que a mulher precisa sair das panelas e cuidar da saúde também, né? Ano passado, quando nós resolvemos fazer essa corrida, nós acreditávamos que ia ser uma coisa muito íntima, muito tímida, né? Pensávamos assim, no máximo 200 mulheres. No primeiro momento foi até 100 pessoas, 100 mulheres que nós pensamos. Camisas. E aí, quando eu vi, veio e procurando, e eu falei, gente, eu entrei num grupo, né, de mulheres corredoras, não atletas, né, amadoras, e eu fiquei impressionada. Aí, o que acontece com a gente? Quando você, por exemplo, nós somos da educação. Qual a temática que eu e a Soninha sempre trabalhávamos? A educação. Eu lia coisas sobre mulheres, por ser mulher, mas assim, quando você não pratica um esporte, ou você não se envolve em alguma situação, aquilo passa desapercebido. Depois da corrida do ano passado, eu comecei a observar o número de mulheres corredoras nas ruas de Tucuruí. E hoje nós já estamos com, eu olhei ontem à noite, 568 mulheres inscritas. Tem ali uns 10 homens pelo meio, que aí é outra situação. Os homens podem participar? Podem. Mas a premiação, a estrela do dia, será a mulher. Então tá aí, olha, né? Que os homens não possam participar, podem até para dar aquela força, porque às vezes vai o esposo junto com a esposa, sim, né? Para não ficar em casa, ele quer também correr junto, né? Ser aquele apoio moral lá, mas quem vai ser premiado vai ser ela, mano. Mesmo que tu chegue primeiro lá, pode esquecer que não vai ter premiação para ti. Nesse dia não, porque no outro dia você pode correr e ganhar um prêmio, mas naquele dia a mulherada vai ser a grande sorteada. O evento vai acontecer dia 29, no domingo, a partir das 5h30 da manhã, nós já estaremos lá na organização. No máximo, 6h30, a gente quer soltar a corrida. Muito bem, pessoal. Você ainda tem alguma... Tem uma vaga ainda? Pelo jeito, hoje já... Saindo daqui, eu vou dar uma olhada no link e nós vamos ter que encerrar com 600 mulheres inscritas. Olha, até ontem à noite ainda tinha umas 40 vagas ainda. Se você ainda pegar uma das 40, você ainda tem a possibilidade de se inscrever ainda. Até porque a gente tem que ver a questão da logística, sim, porque envolve... O evento em si, ele vai envolver outras secretarias. Nós vamos ter a Secretaria de Saúde, nós vamos ter o pessoal da assistência, nós vamos ter universidades. Então, assim, a Prefeitura Municipal, nesse mês de março, são várias vertentes aí que vão estar voltadas para a mulher. E a muito, corrida olha, se eu fosse dela. vocês, aumentava para 5 km para dar tempo daqueles que vão sair daqui. Os outros que vão estar chegando, ainda tem gente saindo ainda da corrida. Não vai dar tempo. Tem gente que corre muito rápido nessa cidade. É muito rápido. Não, pessoal, é muito rápido. Rapidinho faz esse percurso. Olha, eu quero agradecer e desejar, como a corrida andar para frente, depois você retorna aqui com a gente, para a gente falar mais acerca exatamente dessa questão da mulher, que é muito importante, até para esclarecimento. O veículo de comunicação tem essa vantagem, está chegando nesse momento a muitas mulheres, né? Sejam jovens, adultos ou idosos, que sempre são aquinhoados aí pelas informações que aqui o TJ Regional coloca. E é importante deixar para as mulheres que Tucuruí tem uma Secretaria da Mulher, ela fica localizada ali na Avenida Brasília, 382, no bairro Bela Vista, um pouquinho abaixo, bem próximo à assistência social. Nós temos o Conselho das Mulheres também, que nós funcionamos no mesmo local. Então, temos uma assistente social, temos uma assessora jurídica. Caso você, mulher, esteja passando por alguma situação, estamos de portas abertas para lhe ouvir e lhe encaminhar para onde você tiver a busca pelo serviço, seja na DEAN, seja no Parapaz, seja na assistência ou na saúde. É a Prefeitura Municipal trazendo aí essa oportunidade, esse acolhimento para você, mulher, aqui em Tucuruí. Muito bem. Obrigado, professora Soninha, pela sua presença com a gente. Eu que agradeço, né? Todas as vezes a gente muito bem acolhido aqui. E a gente volta para falar um pouquinho mais dessa programação. Muito bem. Professora Vivian, obrigado. Muito obrigada e boa noite. É isso, pessoal. Eu preciso ir para o intervalo, mas eu volto já com mais TJ Regional. Toda mulher conquista do seu jeito. Tem conquista que é sonho, tem conquista que é necessidade e tem conquista que muda o dia a dia.
E nessa Semana das Mulheres, o Comercial Oliveira celebra mulheres reais e suas conquistas reais. Tem conquista real com oferta especial. Cama, mesa e banho com 40% de desconto. Utilidades domésticas com 30% de desconto para as mulheres. Semana das Mulheres no Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Conheça a Clínica Neuroestímulo, referência em saúde e desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos. Especializada em TDAH, dislexia, autismo, dificuldades de aprendizagem, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e muito mais. Atendimento com equipe multidisciplinar com experiência, neuropsicologia, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicomotricista, nutrição, terapia ocupacional e neuropediatria. Clínica Neuroestímulo, BR 422, número 1016, Santa Mônica. Na Semana da Mulher Feirão Magazine, as ofertas ficam cheias de charme e sempre muito mais especiais. Produtos para sua casa, para o seu dia a dia e para você ficar ainda mais bonita. Penteadeira com espelho LED, 6 gavetas em parcelas de R$ 69,90. Aparador buffet em parcelas de R$ 59,90. Sapateira a partir de R$ 299. Pranchas, secadoras e escovas modeladoras a partir de R$ 99,90. Porque na Semana da Mulher Feirão Magazine, o mais importante é presentear você. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Agora em um espaço ainda maior, mais conforto e mais opções para você comprar à vontade. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness, peças íntimas, tudo para o seu bebê e ainda várias opções de calçados para toda a família. Além das mais diversas linhas de variedades para o lar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20, Rua Lauro Sodré, 726, ao lado da Rádio Floresta. Você está sabendo da novidade que está rolando aqui no Super Vende Bem? Você já pode fazer o seu cartão próprio da loja. Com ele, você concorre a promoções especiais que só os portadores do cartão têm. Até 40 dias para pagar, podendo parcelar em até 3 vezes. Tá esperando o quê? Venha garantir a economia do mês. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Rua Santo Antônio, número 512, em frente à Feira Municipal. Na Comercial Goiânia você encontra tudo o que precisa para realizar sua obra ou reforma com qualidade e eficiência. Oferecemos ampla variedade de materiais de construção, desde o básico até os produtos mais especializados. Pisos, revestimentos, tintas, materiais hidráulicos, lustres, louças, ferramentas e muito mais. Seja para uma pequena reforma ou grande construção, conte com a Comercial Goiânia, o atendimento que conquista. Na Semana da Mulher da Loja Centro você encontra o presente perfeito para a mulher da sua vida. Penteadeira Camarim com espelho LED a partir de R$ 63,90 ou em 10 vezes nos cartões. Bicicleta de alumínio aro 29 por R$ 109,90 em até 10 vezes nos cartões. Escova secadora Mondial por R$ 149,90 à vista. Além de secadores e pranchas na seção de beleza. Na seção de eletrônicos tem celulares de várias marcas e modelos com preços especiais. Semana da Mulher na Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, Avenida Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Comercial Goiânia, o atendimento que conquista. Centro-Céu, o shopping do eletrônico. Feirão Magazine, aqui o mais importante é você. Clínica Neuroestímulo, BR 422, número 1016, bairro Santa Mônica. Bom, vamos agora à hora do esporte aqui no nosso TJ Regional. Para você que fica ligado com a gente, não esquece de mandar sempre aquele abraço, aquele alô, faça uma foto e mande para a gente com o nosso convidado especial, Jorge Barros. Chega para cá, porque afinal de contas, meu amigo, um reboliço, uma goleada do Flamengo, mais uma saída estratégica do técnico do Flamengo. Eu estava assistindo aqui a cada 5 vídeos uma grande reclamação de que foi injusta a saída do técnico do Flamengo, né? É, como diz o outro. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a você que nos assiste. Está meio a meio, tá? As opiniões, elas estão bastante divididas, né? Bastante mesmo. É, mas a Crônica Esportiva Nacional, em todos os canais que eu assisti, desde ontem com a saída, depois do jogo, né, não foi anunciada pelo presidente, inclusive,
é que realmente parece que o pessoal não gostou muito da saída, da maneira como saiu. Né? Não foi a questão da não saída, porque a saída realmente já estava mais ou menos escrita que poderia sair, mas da maneira como ele saiu. Então a diretoria do Flamengo ela precisa apresentar uma justificativa convincente para os críticos e também para quem é, no caso, contra essa demissão aí repentina do Felipe Luiz, o qual pegou todo mundo de surpresa. Isso foi pela madrugada, logo depois do jogo, como você falou, a goleada aplicada contra o Madureira 8-0, que o Felipe Luiz até chegou a dar entrevista na coletiva normalmente, né, como técnico, e aí tinha um recado lá para ele, lá, um papelzinho assim, olha, compareça no restaurante tal, daqui a meia hora. Ele saiu da coletiva como técnico e foi lá ao encontro do Boto, que é o diretor executivo português. Chegou lá e falou, você não faz parte mais do elenco, né? Muito obrigado, né? Então, tchau. E foi junto com ele também o auxiliar técnico e também aí o próprio preparador físico dele, né? E agora há pouco, agora à tarde, o Rodrigo Caio, que também pertencia ao Flamengo, não era da comissão técnica, mas o Flamengo mesmo que, por exemplo, contratou. Pediu demissão também, que não gostou também da forma que foi, no caso, né, abordado essa demissão aí do próprio Felipe Luiz. Né? Exatamente, mesmo porque o Felipe Luiz entregou ao Flamengo títulos que o Flamengo faz tempo que não tinha, né? Fazia uma temporada que o Flamengo não tinha os títulos que foram entregues no ano passado, especialmente numa sequência que ele entregou já desde janeiro. E bem diferente o janeiro desse ano, de fevereiro também, né? Isso, e se domingo, por exemplo, ele estivesse no comando e o Flamengo se tornar campeão contra o Fluminense na final do Carioca, ele estaria como, por exemplo, o técnico mais vitorioso, né, do Flamengo, né, no caso, obtendo com esse, né, 6 títulos. Por enquanto, ele conquistou 5 títulos, né, que igualou, né, com outros treinadores. Então, para você ter como é que é a cultura do futebol brasileiro. Ele, né, se equiparou ao Jesus, né? Isso, lembra? Português? Isso, exatamente. Isso, e também como o Cristóvão, né, que também foi técnico do Flamengo, 5 títulos também. Por isso que eu estou te falando que ele seria o único treinador, no caso, se ficasse e conquistasse, no caso, o Carioca desse final de semana. Eu sei como é que é a questão, por exemplo, dessa vida do técnico de futebol, a cultura do nosso Brasil. Tem uma equipe que ela manteve o técnico por mais, hoje, 6 anos. 2020, por exemplo, o Abel. Olha a diferença do Abel do Palmeiras, que hoje está, para você ver só, lá em cima, o Abel desde 2020 está no Palmeiras, né, São Paulo? E perdeu tudo ano passado. Perdeu tudo, mas nem por isso a Leila, né, não faz mais parte, não. E olha que atacaram ele violentamente. Muito, mas ela segurou. E olha a diferença lá do Flamengo, né, da época do Abel até agora, né, que o Abel continua como técnico do Palmeiras. E olha quantos técnicos passaram aí, 9 técnicos. Pelo Flamengo, né? Pelo Flamengo, nessa tentativa de fazer exatamente aquilo que o Luiz, né, Felipe fez, que foi dar uma sequência de títulos importantes para o Flamengo, né, desde o campeonato carioca até chegar à Libertadores, né? Veja só essa trajetória que ele fez, desde aquilo que nós chamamos de campeonato regional, local, até chegar a um título. Só não conseguiu o Mundial porque realmente estava muito pesado ali. Tentou, mas ninguém conseguiu do Brasil, infelizmente, né? Eu tenho, por exemplo, uma opinião em relação, por exemplo, a essa questão do Felipe Luiz, o qual ele, para mim, eu já tinha falado aqui também no Pré-J, sobre esse próprio atropelo dele na própria ideia dele, né? Como também na própria língua. No momento que, por exemplo, ele estava dando a entrevista, ele dava razão para o torcedor. Né? Então, ele mesmo falava que o time jogou mal. Não foi bem o time, jogou mal. Então, ele atropelou muito essa questão dessas palavras, né? Colocando sempre a responsabilidade para ele, e a torcida foi minando, inclusive, a torcida, né? Para que pudesse ficar dividida. E, além do mais, a ideologia dele, por exemplo, trabalhar com bloco, você viu dentro de um relógio, tá? Até fazendo uma comparação hoje com as meninas, com a Ju e com a Alana, se você observar a engrenagem de um relógio, dentro do relógio, eles são em blocos, né? Aquelas máquinas que funcionam ali e tudo mais, sempre em blocos, né? Sempre dentro, cada um da sua função. Você viu ontem, por exemplo, você que assistiu o jogo ontem do Flamengo, viu que o Arrascaeta não jogou, o Paquetá jogou, ele que flutuou. A gente acompanha até os gols aí do Flamengo, os 8 gols. E aí quem flutuou mais no meio-campo foi o próprio Paquetá, com a ausência do Arrascaeta. Só que ele não estava encontrando ali dentro desses blocos, encaixar um ou outro no bloco A, bloco B ou bloco C, que no caso a gente fala aqui também como setores, né?
até mesmo por etapas de campo. E aí sempre os dois ficavam embolados, não conseguiam render nenhum nem outro. Ontem o Paquetá rendeu muito mais, fez com que o Pedro jogasse também mais, aparecesse mais, 4 gols ontem, e acabou que realmente, né, esse jogo do Flamengo, claro que o Madureira muito inferior ao Flamengo, ainda mais com a menos, né, a gente não pode também desmerecer. Não dá para comparar um time. Se fosse um time... nós chamamos de time de elite do futebol, era diferente, né? Você sabe que aquilo que se contrata para fazer o Madureira é bem diferente daquilo que foi contratado. Um jogador do Flamengo é quase um time de primeira divisão que está disputando o campeonato e está lá em cima das cabeças. Né? Isso, eu tenho uma informação agora muito importante, o qual realmente a diretoria ela tem como base a demissão, não é, por exemplo, de resultados, não é, por exemplo, de fala, não é de ideologia, por exemplo, até mesmo de escalação. É uma questão de dentro do clube, o qual magoou a diretoria. O que foi? Você lembra do ano passado, quando terminou o contrato do Felipe Luiz, ele estava atrás do Felipe para renovar, ele estava viajando, tudo mais, e bora, vai ser sexta, vai ser sábado, vai ser domingo, sempre a diretoria... E aguardando o Felipe, sempre ele dava um bolo, sempre eles... Né? Se valorizando, é importante. O cara também, quando ganha uns títulos assim, tem que apertar um pouquinho. Vamos melhorar aqui, melhorar ali, melhorar um pouquinho, né? Isso, exatamente. Aí lembra dessa questão. Sim. E aí, houve aí um áudio do BAP, que é o presidente do Flamengo, hoje, agora à tarde já, que ele tinha conhecimento de que o Felipe Luiz estava negociando com o grupo Chelsea, por trás da diretoria do Flamengo. Então, houve uma traição, o qual não deixou a diretoria satisfeita em relação à atitude do Felipe Luiz, por isso que ele estava protelando o tempo todo ali essa questão da renovação de contrato. E não ia dirigir o Chelsea, ia dirigir outro clube que pertencia, né, no caso, ao grupo Chelsea, com uma possibilidade de depois ir para o Chelsea. É claro que o cara, a gente sabe que tem muitas negociações que acabam acontecendo exatamente pelo lateral, exatamente por não causar questões coisas. Mas não é uma desculpa da diretoria tentar queimar o cara por causa disso? Eu posso trazer esse áudio amanhã eu trago esse áudio, eu ainda estou aqui colocando. Eu tenho o áudio, mas eu vou trazer dentro de uma técnica melhor, mais assim, apurada, né? Vamos dizer assim, para que possa todo mundo entender o que realmente o BAP fala nesse áudio e o motivo da raiva dele, do Felipe Luiz, que realmente ficou desgastado exatamente por essa questão, dessa possível trairagem do Felipe Luiz em protelar um pouco mais a renovação, devido a estar tentando negociar na Europa com outro time. Né? Mas aí a questão vamos lá, trairagem é quando você tem um contrato e muda de time, mas o jogador faz isso. O jogador não faz a mesma coisa? Todos fazem. Mas é isso que eu estou te falando. Então não é bem trairagem. É uma palavra meio pesada para usar aqui. O que ele fala, né? No áudio é o que ele fala, né? Então é a fala dele, né? Isso, a fala dele. Mas se você olhar, por exemplo, o jogador termina um campeonato e termina bem o campeonato, é um cara que fez muito gol, aí não... Olha, peraí que eu vou ver aqui se eu consigo renovar ou não com o time. Vamos ver a proposta de você e a proposta do outro. Agora, uma questão, Oswaldo, e fica também para o torcedor flamenguista, né? No momento, por exemplo, que aplica-se uma goleada de 8-0 no campeonato, vai para a final, para domingo, contra o Fluminense, e de repente demite o treino. Isso já estava tudo programado. Isso já estava dentro, por exemplo, da programação da diretoria do Flamengo, demitir, então, independente do resultado. Já estava com trairagem com ele, com outro técnico, já contratado já para chegar aí logo para pegar o campeonato. Sim. Pode ser isso também, né? Não pode ter outra trairagem na diretoria? Como nós anunciamos aqui o técnico independente, não colocamos contratado, mas o Flamengo, de repente, de uma hora para outra, anunciou o Léo Jardins, né, que falou numa entrevista que nunca viria para o Brasil, no caso, comandar outra equipe no seu Cruzeiro. E tá aí, veio para o Flamengo. Veio para o Flamengo, tá aí. Já tinha um contrato, na verdade, de gaveta, ou então houve uma trairagem com o Luiz lá, Luiz Felipe. O presidente falou de trairagem, agora ele acabou contratando alguém antes, sem o Felipe Luiz saber. Isso, olha, independente do resultado, terminou o jogo, ele está fora, acabou. Deu um 8-0, e aí, mesmo com resultado como esse, já ia ser dispensado no jeito de jogo. E nós temos entrevistas aí em relação, Vamos lá, então, ao jogo. E sobre o Pedro, é importante dizer, né, que é um jogador que determinante, decisivo e principalmente que vem jogando, porque parece muitas vezes que o treinador está contra o Pedro ou contra o Arrasca ou contra alguma coisa porque o jogador não joga. Mas não é assim. O Pedro jogou a final contra o Corinthians, entrou nessa final, jogou
o segundo tempo inteiro, praticamente o segundo tempo inteiro a prorrogação. Mas o Pedro também tem o direito a não estar no seu nível, como todos os outros. Então, conforme eu vou vendo os jogadores, eu vou tentando tirar o melhor deles sempre. E eu, mais do que ninguém, quero o melhor Pedro do mundo, o Pedro que quando a bola chega, que é decisivo e determinante, como ele foi. Por isso que ele jogou 90 minutos contra o primeiro jogo do Madureira, porque eu quero que ele faça gols, que eu quero que ele recupere a confiança, porque eu preciso que quando a bola chegue no pé dele, ele faça a diferença como ele fez hoje. E os atacantes, eles vivem disso, de gol. Então, no começo do jogo, até procurando muito esse gol, a partir do momento que entrou o primeiro, se soltou e já tudo fica mais fácil. O atacante vive disso. Então, não tenho nenhuma dúvida que ele também vive de sensações e está em busca de retomar o melhor nível dele para poder ajudar a equipe. O torcedor, ele gosta mais desse perfil de jogador que dá carrinho e tudo mais, que conecta mais. Eu sou um perfil diferente, mas eu conecto com o torcedor de outra forma com ele. Então, eu sempre senti essa conexão com o torcedor, sempre senti, independente do que aconteça daqui para frente. Se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir, e acredito que do torcedor, para mim, também. Agora, a cobrança momentânea, ela tem que existir, sempre teve. Como jogador também fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvida disso, que eu vivi os melhores anos da minha vida aqui. Um cruze. Tá aí. Felipe Luiz, eu estava conversando aqui nos bastidores enquanto nós ouvíamos ali, que ele provavelmente será técnico da seleção brasileira. Eu não tiro isso dele. Também não. É um mérito, ele é um bom treinador, provou isso, estudioso, provou competência, e que ele precisa de mais um time de ponta, para ele poder aí estar entre o financiamento necessário para entregar para ele um bom time, para que ele possa mostrar que sabe mexer com as peças. Você está até me falando que, olhando para o Felipe Luiz, o Oswaldo sentiu que ele está um pouco cansado, a fisionomia dele está desgastada, né? Sim. Mas é muita pressão, ele está no time, né? Que, sim, olha, inclusive está aí, olha, o Flamengo foi eleito o terceiro melhor time do mundo. Né? Então, a gente vê quem foi o primeiro, está aí, olha, o Flamengo, né? Primeiro quem é o Real Madrid, sim, segundo o Manchester City. Terceiro, o Flamengo. Quarto, o Paris Saint-Germain. Quinto, o Palmeiras. Eu pensei que era o Botafogo. Bom, é brincadeira. Vamos embora. Então tá aí. Tá aí, é muito peso, é muita responsabilidade, né? Sim, está entre os melhores times do mundo. E o Flamengo disputou o Mundial de Clubes aí, ele empatou com o Paris Saint-Germain, perdeu nos pênaltis. Então, é muita responsabilidade. Tem o jogo domingo contra o Fluminense, o Paquetá também falou em relação, por exemplo, a essa responsabilidade agora dos jogadores realmente ganhar esse título para o Flamengo. Cara, é isso, é uma final, a gente tem que fazer o melhor, tem que vencer, tem que deixar tudo dentro de campo para tentar sair com esse título e buscar essa confiança de volta que acho que às vezes atrapalha um pouco, né? Você começar a perder, não vencer títulos, então é importante vencer para retomar a confiança e o Flamengo seguir vencendo como foi ano passado. Mesmo com a chegada também de novo técnico, tu sabe que muito jogador tem que ficar vivo. Questão, chega um novo técnico e diz, olha, eu não quero esse aqui, não quero esse aqui, não quero esse aqui. O técnico diz com quem quer jogar, né? E o Léo Jardim, novo técnico do Flamengo, é enjoado, meu amigo. É isso que eu estou dizendo. Ou o cara entrega um título, entrega jogo, ou então ele não está rodados. Ele não dá muita moral para jogador, não, meu amigo. Ele é o jogador, então ele já deixa bem claro em relação a isso nessa chegada. Falar aqui do Internacional e Grêmio, que o Grêmio, na primeira partida, jogo de ida da final, o Grêmio venceu por 3-0, lembra, né? Logo em seguida, logo depois do jogo, o Abel, que é diretor executivo do Internacional, ele falou em relação, principalmente, a essa possível reviravolta do Internacional. O que fazer diante de uns 3-0 na primeira partida? Joga em casa, mas clássico é clássico, mas ninguém sabe o que realmente pode resultar, assim como acontece em Remy Paysandu. Mas o Abel falou em relação ao que ele pensa dessa final, desse jogo de volta que acontece no próximo domingo. É isso que eu quero, o torcedor. Vá domingo para lá, assim, nós vamos conseguir? Porra. Queria eu poder afirmar, não posso, porque é futebol. Mas que não vai ser assim como foi hoje. Não vai. O jogador do Grêmio quer não cruzar a bola de letra. Pô, isso falta um pouquinho de, sabe? Então, cara, é isso. É o trabalho, é aquilo que a gente vê no dia a dia. E isso que vai ser durante todo o ano. Dá impressão, pela maneira que se tomou o ovo. Vamos ser... Agora, eu estou sendo um analista como você. Qual gol nós tomamos dos 3 de jogada trabalhada do Grêmio?
Você comentou da falta? Foi incrível, exatamente. Um jogador teria que estar no rebote. Ficaram 2, bateram a falta, bateu no cara, acho que na canela de alguém, e deu aquele contra-ataque. Quer dizer, tomamos 3 gols dessa forma. E eu ainda vi nosso torcedor gritando, porque eu não estava conseguindo escutar, porque eu fiquei aqui no vestiário. Superstição para ver se dava certo. Não deu, mas que ele possa ir lá aplaudir. Ele não vai sair decepcionado. Aconteceu. Mas vai. Vai, porque eu já vivenciei tudo no futebol. Bom, o Internacional que não está bem nas pernas. Está lá na zona do rebaixamento ainda, né? Também no Brasileiro. Depois dessa quarta rodada. Foi quarta rodada. Vamos para a quinta rodada agora. E está lá, está aqui. Está em 18º, né? 18º, só com 2 pontos, depois de disputar 3 vezes 4, 12 pontos. Disputou 12, só conseguiu 2 pontos de 12. 2 empates. 2 empates, 2 derrotas. Inclusive, né? um agora recente contra o Clube do Remo, né? Empatou também contra o Flamengo, se não me engano. E com isso o Internacional que joga tem um resultado adverso aí, né? Para buscar 3-0 no clássico é meio complicado. Joga em casa, mas como disse o Abel, é muito experiente. Vamos ver o que acontece aí nesse clássico também. O que está dando problema lá nessa final também do Paulistão, né? São 2 jogos também Novo Horizontino, ou seja, Palmeiras e Novo Horizontino, na Arena Barueri, e depois Novo Horizontino e Palmeiras. Só que tem um jogador do Novo Horizontino que pertence ao Palmeiras e é o craque do time, é o número 10, aquele jogador que faz a diferença. E a Leila falou, se usar vai ter que pagar. Tem que pagar. Porque tem um negócio de uma multa lá, né? Se jogar. Multa rescisória. O Novo Horizontino. Opa, uma multa aí de cláusula, né? Para não jogar, né? Para não jogar. Isso. Tem aí a matéria, tem, né? Em relação a esse jogador. Então vamos soltar. O que a gente pretende é ainda tentar mais um pouco, né? Mas a resposta muito coerente e também única, né? Contrato é para ser cumprido, é para ser honrado, quem dera todos tivessem esse posicionamento, né? Mas o Novo Horizontino, é claro, nós vamos tentar ir até o último momento. É um atleta que pertence ao Palmeiras, onde o Novo Horizontino também é um parceiro ainda em percentuais, seria valorizado para ambos os lados, né? Vendo pelo meu lado, mas também olhando o outro lado, depois, dependendo do que acontecer, quem tem que dar a resposta é ela. Não temos problema quanto a isso, né? O Novo Horizontino é muito transparente em tudo. O contrato foi muito bem redigido, é um contrato onde tem uma cláusula ali direta, né? Que é, por cada jogo que ele jogar com o Palmeiras, se eu quiser que ele jogue, eu pago uma multa de R$1 milhão, né? Então seriam 2 milhões aí, quem puder estar patrocinando também a gente agradece, mas é algo direto e é algo objetivo e é algo também que faz parte do negócio. Tá aí, aquele negócio, né? Pega emprestado, o jogador vai ter que tem uma cláusula. Cumprir a cláusula. E existe essa cláusula de barreira, 1 milhão, que chama, né? Que é chamado cláusula de barreira, né? Isso, 1 milhão. Exatamente isso. Jorge, eu sei que tem seleção brasileira, só dá um toque pra gente aí, porque nós temos logo uma convocação pela frente. Isso. Mas amanhã você traz mais detalhes, né? Trago. Ontem no programa do Ratinho aqui no SBT, o Galvão Bueno, que a Copa você no SBT, você vai acompanhar tudo sobre a Copa. Aqui com a gente, aqui no SBT. E se o próprio Galvão Bueno dá um palpite em relação, por exemplo, se o Brasil pode ser campeão ou não, inclusive ele fala com Parreira, com muita gente, a gente vai reprisar esse momento aí ontem no programa do Ratinho aqui no SBT. E saiu agora à tarde também lá a tabela da Copa Verde, só para encerrar, olha quem o Paysandu vai enfrentar, ali o Papão numa chave, a chave A, e o Leão na chave B, né? Então, Paysandu, Nacional do Amazonas, Independência do Acre, Guaporé também de Rondônia, Trem do Amapá, Grêmio Sampaio de Roraima. No grupo B, Amazonas do Amazonas, Galvez do Acre, Gazim de Porto Velho de Rondônia, Águia de Marabá e Monte Roraima também de Roraima. Isso aí é a Copa Verde aí, a primeira fase. Vamos lá, então. É isso aí. Pessoal, por hoje, obrigado, Jorge. Amanhã tem mais, hein? Não esquece, você que ficou com a gente, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Nós retornamos amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Tchau, tchau.